Dali, gurizadinha, tudo tranquilo? Você está assistindo o curso gratuito de Next aqui do Código ao Ponto. E neste vídeo você vai aprender como que funciona o sistema de rotas do Next e também como fazer rotas dinâmicas dentro do seu projeto com o Next. Esse é o primeiro vídeo, onde a gente vai falar sobre esses temas, mas a gente vai ter mais vídeos que a gente vai se aprofundar um pouco mais no tema, falando, por exemplo, sobre rotas alinhadas e também ali sobre rotas com parâmetros de consulta. Esse vídeo vai ser o nosso start no sistema de roteamento, onde a gente vai entender como funciona e também ali como fazer as rotas dinâmicas, fechou? E um recadinho muito importante sobre esses vídeos aqui sobre o sistema de roteamento no Next é que também foi feito um artigo lá no blog do Código a Ponto falando exatamente sobre isso. Eu estou aqui na página home do blog, vou navegar aqui um pouquinho para baixo e está aqui o artigo. Nesse artigo aqui, ele cobre o tópico dos vídeos que nós vamos fazer. Nessa aula específica, nós vamos falar sobre algumas partes que estão no artigo, mas nos outros vídeos nós vamos falar sobre as outras partes restantes. Se você quiser todo o conteúdo, tá aqui nesse artigo para você conferir, tá? O link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado ali para você complementar o aprendizado desse vídeo com o artigo ali do blog do Código ao Ponto. Fechou, gurizada? Então, vamos com o conteúdo. E eu tô aqui já com o site da Magazine Luiza aberta, para que a gente entender o sistema de rotas aqui do Next. Então, o que que é uma rota? Se a gente vê aqui em Magazine Luiza, essa aqui é a rota da página Home. Se eu clicar aqui, por exemplo, ofertas do dia, a gente vai para outra página, a gente vai para outra rota. Então, o sistema de rotas é basicamente essa questão ali, a gente gerenciar as páginas da nossa aplicação, diferentes URLs, diferentes páginas. Inclusive, essa aqui eu acabei clicando em ofertas do dia, ela não funcionou. Vamos tentar abrir aqui alguma URL que funcione aqui para a gente utilizar de exemplo. Agora sim, a gente abriu aqui a rota aqui de telefones, onde a gente está vendo diversos telefones aqui no site da Magazine Luiza. E aí eu vou aqui abrir, por exemplo, esse telefone aqui, Galaxy S24. Deixa eu pegar alguma outra de outro fabricante, eu pegar esse Motorola aqui. Então, vou abrir esses dois produtos, tá? Então, note que a gente estava ali na página Home e agora a gente está aqui na rota barra celulares e smartphones. É uma outra rota que tem um outro layout que exibe outras informações. Agora, vamos aqui para o produto que a gente abriu. Então, a gente vê que já muda um pouco. Então, a gente tem um outro layout, a URL é diferente, muda as informações, muda bastante coisa de uma página para outra, de uma rota para outra. Então, se a gente for ver, vamos analisar cada uma dessas páginas que nós abrimos. Para começar pela página Home. A página Home não tem mistério. Ela tem aqui o diretório que seria o diretório barra, que a gente chama aqui nas nossas aplicações. E aqui a gente tem a parte de celulares e smartphones, que é a categoria que a gente selecionou. Se a gente ir para uma outra categoria, por exemplo, eletrodomésticos, vamos abrir aqui para a gente ver. A gente vai ver que vai ser exatamente o mesmo layout aqui da parte aqui de telefones, dessa categoria de telefones, né? Então, a gente tem alguns cards, tem alguns filtros aqui na nossa esquerda, né? Tanto para telefones quanto para eletrodomésticos. A gente tem a mesma estrutura, mudando somente as informações. E aí eu te pergunto, faz sentido a gente criar lá no nosso código um único arquivo para rota ali de telefones e um único arquivo para a parte de eletrodomésticos? Não faz tanto sentido. E aí que entra a parte de rotas dinâmicas, onde a gente recebe ali um parâmetro, né, através dessa rota dinâmica, e a partir desse parâmetro a gente define alguma forma ali para popular os dados da nossa aplicação. No nosso caso, a gente poderia, por exemplo, pegar essa informação aqui, ó, eu estou acessando eletrodomésticos. Beleza, então se eu estou acessando eletrodomésticos, então eu tenho que carregar algum dado de alguma API específica, com algum parâmetro específico, para puxar esses dados e jogar para minha tela. A mesma coisa aqui para essa outra categoria. Então, beleza, o usuário está acessando celulares e smartphones. Então, isso significa que eu tenho que pegar e carregar dados dessa categoria aqui e exibir ali para o nosso usuário. Então, é basicamente isso que a gente faz com rotas dinâmicas. E aqui a gente está vendo as rotas funcionando para categorias, mas ela funciona para outras coisas, como, por exemplo, produtos. Porque nesse exemplo, a gente tem aqui smartphone, Samsung Galaxy, mais um monte de outras coisas. E aqui nesse outro, a gente tem smartphone, Motorola e mais um monte de outras coisas, né? Isso aqui
esse nome do telefone aqui escrito dessa forma, como também o nome aqui da categoria escrito dessa forma, é o que a gente chama de slug. E o slug, basicamente, ele é uma forma da gente identificar ali os nossos recursos dentro de uma página web. Então, a partir do slug de uma categoria, eu identifico que aquela é uma categoria específica. Quando eu tenho o slug de um produto, eu tenho o slug que identifica aquele produto em específico. É muito semelhante ao ID. A grande diferença é que no ID, normalmente a gente vai utilizar números, por exemplo, 1, 2, 3, ou até mesmo os novos padrões ali, que seria o ID. E aí a gente tem mistura de número, de letra, de várias coisas ali, que compõe o ID ali de alguma coisa, né? No Slug, a gente tem a grande vantagem de que, primeiro, ele é amigo do SEO. Então, por exemplo, fica muito mais entendível ali para os motores de busca eles entenderem, olha, smartphone, Samsung, modelo tal, câmera tal, do que, por exemplo, sei lá, ABC 1, 2, 3, XYZ, que seria o ID. Então, primeiro, isso aí é bom para o SEO e também é questão para o usuário. Então, se o usuário ele buscar lá no histórico dele, ele está abrindo ali o histórico de navegação, opa, smartphone, não sei o quê, então beleza, era o smartphone que eu estava vendo mais cedo. Então, esses são alguns dos benefícios de se utilizar um slug ao invés de se utilizar um ID. E agora, voltando aqui para o blog do Código ao Ponto, eu vou aqui para a página Home, para a gente explorar mais um exemplo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, as categorias de um artigo. É a categoria Next, que eu vou abrir, e tem a categoria de artigos sobre Git. Então, eu vou abrir essas duas páginas aqui. E a gente tem a mesma estrutura. A gente tem barra categorias, barra Next. E aqui nesse outro a gente tem barra categorias, barra Git. Então, note que o Git e o Next são os slugs nesse caso. Então, a partir desse slug, a aplicação ela busca definir qual página que o usuário está acessando para carregar os dados corretamente. Mas pode estar um pouco meio abstrato, então eu vou aqui abrir o VS Code aqui com o projeto do Código ao Ponto para que você possa entender na prática como que isso aí funciona no Next. Eu estou aqui com o VS Code aberto e eu vou primeiro mostrar aqui a estrutura de diretórios aqui do nosso projeto. Então note que tudo começa aqui no diretório Pages. Então você cria ali o diretório Pages da raiz do seu projeto com Next e o Next vai utilizar esse diretório com esse nome ali e os arquivos e diretórios dentro dele para criar as rotas ali da sua aplicação. Então, nesse caso, a gente tem aqui Pages e dentro de Pages a gente tem Blog. E dentro aqui de Blog a gente tem o Slug. Então, isso aqui a gente utiliza para fazer ali as páginas dos artigos. E a gente tem também aqui o diretório, né? A nossa pastinha chamada Categories. E a gente tem aqui o ID. Então, basicamente, essa é a estrutura ali que compõe o Next, que é o sistema que ele chama de roteamento por arquivos. A gente vê que, por exemplo, ele tem aqui, ó, barra categorias, barra Next. Ele basicamente replicou a estrutura aqui de diretórios e arquivos, que a gente tem pages, categorias, e aqui tem o nome do arquivo. No caso, se você prestar bem atenção aqui no nosso código está categories e lá no código a ponto está categorias. Isso é um detalhe técnico ali, um ajuste que eu fiz ali nas configurações do Next, que a gente não vai se atentar aqui nesse vídeo. A gente vai cobrir mais a parte aqui das rotas dinâmicas aqui sem tanta customização no Next. Então, basicamente, tudo que a gente criar nessa estrutura, então, tô dentro de barra pages, e aqui eu vou criando aqui as pastinhas e os arquivos. Então, tudo que a gente criar aqui, o Next ele vai agregando lá nas URLs lá do nosso projetinho, belezinha? E agora, falando aqui sobre rotas dinâmicas no Next, eu vou aqui abrir a página de categorias. Que note que ela está aqui entre colchetes, né? Então, colchetes ID, fecha colchetes, ponto view. Então, essa é a forma com que o Next ele identifica que a nossa rota ela vai receber um parâmetro na URL dela. Então, a gente precisa colocar o nome desse parâmetro aqui entre colchetes e o nome que a gente colocar a gente consegue acessar aqui dentro do nosso código. Então vamos lá, eu estou aqui na página de categorias, está aqui o meu script aqui, né? Tem várias outras coisas que a gente não quer se preocupar neste momento. Vamos focar aqui somente no que é importante para esse vídeo. Então primeira coisa, eu estou instanciando aqui uma variável route. E essa variável route, ela vem aqui dessa função do Next, que é o useRoute. E a partir disso eu consigo pegar várias informações da nossa rota. E uma delas é a parte de parâmetros. Então, se a gente ir para essa outra linha, eu tenho uma variável que ela se chama Category ID, que ela recebe ali a nossa variável de route
e recebe ali os parâmetros que está dentro dessa variável e o parâmetro ID que está ali dentro. Então, essa é a estrutura aqui. E aí, a partir dessa variável, né, o category ID, eu vou poder, por exemplo, utilizar essa informação para puxar de algum banco de dados, de algum outro lugar, as informações para preencher aquela nossa página. Então, nesse caso aqui, desse artigo aqui por categorias, eu estou utilizando esse dado aqui embaixo. Então, note que isso aqui é uma questão aqui do Next Content, onde eu estou utilizando essa funçãozinha aqui, use async data, e aí aqui nessa linha que eu estou fazendo o filtro. Eu quero os artigos aqui que correspondam a essa categoria ID aqui, ao ID que está lá na nossa URL. Então, por exemplo, aqui, vamos voltar ali para o nosso código. Eu estou aqui na parte de Git, então aqui o meu ID ele que eu recebi por parâmetro, ele é Git. Aí eu utilizo isso ali para fazer a busca ali por artigos de Git dentro ali do nosso projetinho. No caso aqui da Magazine Luiza, se eu estivesse desenvolvendo, eu usaria, por exemplo, este slug aqui, né? Que isso aqui não é um ID, isso aqui é um slug. Eu utilizaria um slug para aí sim puxar essa informação de algum outro lugar. Então, aqui no nosso caso do blog do Código Ponto, nós até utilizamos o slug em outros locais. Por exemplo, aqui na página aqui de artigos do blog. Então, quando você abre um artigo, pega o slug ali daquele artigo ali para popular as informações. Então, é basicamente essa forma ali com que a gente consegue criar rotas dinâmicas do nosso projeto com o Next. E aí, curtiu esse vídeo? Se curtiu, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos do curso gratuito de Next aqui do Código ao Ponto. Nesse vídeo nós entendemos o que é o sistema de rotas, como funciona no Next e também as rotas dinâmicas. Nos próximos vídeos nós vamos tratar outros tópicos como rotas alinhadas e também rotas ali com parâmetros de consulta. Fechou, gurizadinha? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Vejo no próximo vídeo e valeu!